Olá pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é efeito Doppler. O efeito Doppler é mais um fenômeno ondulatório que nós estudaremos. Ele é um fenômeno que ocorre com qualquer tipo de propagação ondulatória. Entretanto, ele tem um efeito pronunciado, que é mais perceptível quando acontece com ondas sonoras. Então, aqui nós falaremos do efeito Doppler com ondas sonoras, mas ele se aplica também a qualquer outro tipo de onda, seja onda luminosa, seja onda que se propaga num líquido. Bom, então como que nós podemos caracterizar o efeito Doppler, Ele é um fenômeno que está associado à alteração da frequência percebida pelo observador, ou seja, a frequência aparente de uma onda. No caso aqui, uma onda sonora, certo? Bom, o efeito Doppler só será percebido por um observador quando existir um movimento relativo entre a fonte que produz essas ondas sonoras e o observador. Pode ser um movimento relativo de aproximação, quando observador e fonte se aproximam, ou pode ser um movimento de afastamento. Nestas duas situações, o observador perceberá uma frequência para a onda sonora diferente daquela que a fonte emitiu. Então, notem, o efeito Doppler não está associado a uma mudança na frequência emitida pela fonte, muito menos na frequência da onda que se propaga pelo ar. Ele está associado à frequência que eu consigo detectar. Um exemplo clássico de efeito Doppler está associado à emissão de ondas sonoras pela sirene das ambulâncias, Se vocês tentarem buscar na mente de vocês agora, vocês vão perceber isso. Quando uma ambulância passa pela gente, no momento em que ela se aproxima, nós percebemos um som com característica diferente daquele quando ela se afasta. Nós dizemos que quando a ambulância está se aproximando, o som é mais agudo, ele tem frequência maior, percebida por mim, observador, ok? Não aquela emitida ou da onda que se propaga, certo? Agora, quando ele se afasta, a frequência percebida por mim é menor, então eu noto, eu detecto um som que é mais grave do que aquele inicialmente percebido. E também mais grave, de menor frequência, do que aquele realmente emitido pela fonte. Então, vamos tentar entender aqui como ocorre o efeito Doppler. Considerem que nós temos aqui uma fonte de ondas. Pode ser a sirene de uma ambulância, tá certo? Essa fonte produz ondas sonoras que se propagam em todas as direções. Sendo assim, se nós tivermos um observador localizado aqui, à direita dessa fonte, e um outro observador localizado à esquerda dessa fonte, como é representado aqui na figura ao lado, estes observadores detectarão a mesma frequência emitida pela fonte caso esta fonte esteja em repouso. Ou seja, se os observadores e a fonte estiverem parados, não estiverem se movendo, os dois receberão o mesmo número de frentes de onda em um dado segundo que aquele emitido pela fonte. Isso significa que a frequência emitida pela fonte é idêntica à frequência percebida pelo observador. Por quê? A velocidade das ondas no ar é considerada constante. Claro que considerando que o ar é um meio homogêneo, que não se move, que não há ventos, ok? Então, nessa situação, o número de frentes de onda que é produzido pela fonte num intervalo de tempo, por exemplo, em 1 segundo, será o mesmo número de ondas que o observador, seja o observador à direita ou o observador à esquerda, detectarão em um intervalo de tempo igual a 1 segundo. Isso ocorre porque os três corpos aqui
estão em repouso, seja o observador à direita, seja o observador à esquerda, seja a fonte. Então, nesse caso, não tem um movimento relativo entre fonte e observadores. Portanto, não há efeito Doppler nessa situação, ok? Agora, vamos ao caso em que a fonte se move. Considerem, então, que a fonte agora esteja se movendo para a direita, certo? Ela se move com uma velocidade v característica da fonte. Como vocês podem perceber aqui na figura, a distância entre as frentes de onda que estão à direita da fonte possuem um espaçamento menor do que aquelas frentes de onda que se encontram à esquerda. Isso ocorre devido ao movimento da fonte. Vamos entender melhor quais são as consequências disso para um observador ou para dois observadores que estejam próximos a essa fonte. Eu vou representar aqui a fonte, certo? Então, eu tenho aqui a fonte de ondas. Essa fonte de ondas está se movendo para a direita, ok? Então, ela se move ao longo desta linha reta. Imagine que eu tenha aqui à direita dessa fonte um observador, que eu vou chamar de O2. E aqui à esquerda eu tenho um observador que eu vou chamar de O1. Observem, conforme essa fonte se move para a direita, as frentes de onda à direita da fonte são mais próximas entre si, se comparado com o caso das frentes de onda à esquerda. Isso ocorre porque a fonte está se movendo para a direita. Logo, uma frente de onda é gerada muito próxima àquela que a sucedeu, certo? Por isso elas estão mais próximas. Nesse sentido, nós podemos pensar o seguinte: a frequência emitida pela fonte continua sendo constante. Isso significa que ela gera o mesmo número de frentes de onda em um segundo que ela gerava anteriormente quando ela não se movia. Então, se, por exemplo, essa fonte gera 2 frentes de onda em um segundo, ou seja, sua frequência é de 2 Hz, certo? Ela continua emitindo a mesma frequência enquanto se move. Entretanto, o número de frentes de onda que chegam até o observador O2 em um segundo é maior que 2. Pelo fato da fonte estar se aproximando de O2, mais frentes de onda chegarão até ele no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, podem chegar 4 frentes de onda em O2 em um segundo. Entretanto, lá em O1, chegarão menos de 2 frentes de onda por segundo, pelo fato da fonte estar se afastando de O1, certo? Então, nesse sentido, O1 poderá detectar, por exemplo, uma frente de onda em um segundo. Isso significa que a frequência percebida pelo observador é diferente daquela emitida pela fonte. Notem que a fonte está se aproximando de O2. Neste caso, o que o observador detecta é um som de frequência maior que aquela emitida pela fonte. Na aproximação, o som detectado é mais agudo. Já para o observador O1, nós observamos que há um movimento de afastamento entre a fonte e o observador. Em situações em que ocorre o afastamento, o observador sempre detectará frequências menores do que aquela emitida pela fonte. Nesse sentido, o observador detecta um som mais grave do que aquele emitido pela fonte, portanto, de menor frequência, certo? Gravem isso, ok? Sempre que nós tivermos um movimento relativo de aproximação, a frequência percebida pelo observador é maior que a emitida pela fonte. O som é mais agudo, ok? Quando houver afastamento relativo entre fonte e observador, a frequência percebida será menor que a emitida pela fonte e o som será mais grave.
Isso é importante, vai ajudar muito vocês aí pela frente. Bom, já que eu expliquei aqui agora como ocorre o efeito Doppler, né, essa variação na frequência percebida pelo observador, nós podemos analisar uma equação que determina o valor da frequência observada, detectada pelo observador. Qual equação é essa? Essa aqui que está na tela, ó. A frequência percebida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Essa equação, então, permite com que a gente calcule em qualquer situação, seja em situações de afastamento ou em situações de aproximação, qual será a frequência detectada pelo observador. Um detalhe importante nessa equação é que a frequência da fonte e a frequência também da onda sonora, elas permanecem constantes, elas não sofrem variação ao longo do movimento da fonte ou do movimento do observador, certo? O que muda, e o que ela deixa bem claro para a gente, né, que o que muda é a frequência percebida pelo observador. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá bom? Percebam que esta equação envolve dois sinais ali no numerador e no denominador, né? Velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Quando nós utilizaremos cada um desses sinais, né? Quando a gente vai utilizar o sinal de mais e quando a gente vai utilizar o sinal de menos? Bom, para saber isso, nós necessitamos de analisar um referencial, né? Que é uma convenção para a determinação destes sinais no efeito Doppler. Qual referencial é esse? Imagine que a gente tenha aqui o observador e a fonte. Então, tá aqui observador e aqui fonte. O referencial adotado para avaliar se o sinal utilizado deve ser mais ou menos é dado pela linha reta que une o observador à fonte. Então, independente da orientação, tá certo? O observador pode estar aqui e a fonte pode estar aqui em cima. Então, qual é o referencial? Linha reta que une o observador à fonte. Se a gente tiver observador aqui e fonte aqui, linha reta que une o observador à fonte, ok? Então, esse referencial é dado pela reta que une o observador à fonte e ainda é uma reta orientada. Qual é a orientação? Sempre do observador para a fonte. Então, ele vai apontar sempre do observador para a fonte. Então, ele aponta nesse sentido. Este sentido é considerado aí o positivo. Então, o nosso referencial é dado pela linha reta que une o observador à fonte e que é orientado no sentido do observador para a fonte, ok? Considerando este referencial, nós podemos adotar o sinal de mais ou menos. Como? Quando o observador ou a fonte, né, quando qualquer um desses corpos se move no sentido do referencial, a sua velocidade é positiva. Portanto, o sinal adotado aqui será mais, porque a mesma coisa acontece para o caso da fonte. Se a fonte se move no sentido do referencial, o sinal da sua velocidade será positivo e o sinal aí nessa equação será positivo. Agora, se o observador ou a fonte se move, né, no sentido contrário ao desse referencial, nós teremos uma velocidade negativa. Então, o sinal que entra aqui nessa equação é o sinal de menos. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, ó. Tá aqui observador e fonte, o referencial adotado como sendo positivo para a direita, e aí aqui nós temos uma situação, ó. Se o observador se move para a direita, no mesmo sentido do referencial, a velocidade do observador é positiva. Então, aqui em cima nós teríamos a equação com sinal de mais. Então, seria a velocidade do som mais velocidade do observador, ok? Se a fonte se move também para a direita, né, nós observaríamos que a velocidade dela seria positiva, porque ela está se movendo no sentido do referencial,
E aqui na equação nós teríamos velocidade do som mais velocidade da fonte, certo? Agora, se o observador se move no sentido contrário ao do referencial, no caso aqui para a esquerda, a sua velocidade seria negativa. Então, nós teríamos aqui velocidade do som menos velocidade do observador. A mesma coisa, se a fonte se move para a esquerda, sentido contrário ao do referencial, a velocidade da fonte é negativa, então nós temos velocidade do som menos velocidade da fonte. Então, não tem como resolver exercícios de efeito Doppler sem saber esse referencial. Vocês precisam desse referencial para determinar a frequência do observador, ok? Com isso, então, eu finalizo aqui o conteúdo de efeito Doppler e deixo para vocês aí um exercício resolvido, mais uma lista de atividades para vocês colocarem, né, esses conhecimentos em prática, tá bom? É isso, gente. Até o nosso próximo momento.